Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso Spook Click BR Explica. Dessa vez a gente vai falar. A gente estava falando do Trent, né? Agora a gente vai voltar muito atrás na história da banda. A gente vai falar um pouco sobre a logo dos meninos, que a gente comentou brevemente no nosso podcast, mas a gente achou que era um assunto digno de um vídeo, porque fica mais fácil de vocês visualizarem as coisas, entenderem o que está acontecendo. E também para os fãs que estão chegando agora, muitos devem se perguntar por que eles usam essa logo, o que quer dizer, se quer dizer alguma coisa. E um vídeo é uma coisa bem explicativa e fácil das pessoas terem acesso. Então, sem mais delongas, vamos aqui falar um pouco sobre a logo do 21 Pilots. Existem algumas teorias sobre o que significa a logo, o que pode significar. Por isso a gente vai dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira parte é a única que é oficial, que é a teoria associada à música Kitchen Sink. Por que é oficial essa parte? Porque o Tyler já disse em entrevistas que a logo da banda significa 21 Pilots. Agora, o que exatamente isso quer dizer, o Tyler é a única pessoa que realmente sabe. E isso é uma coisa muito poderosa. O Tyler diz que ter alguma coisa que só você sabe o significado é alguma coisa muito forte, muito importante, que pode te dar motivos para continuar vivendo, pode te dar essa força que você precisa para seguir em frente. E aí a gente entra na música Kitchen Sink, que aborda basicamente toda essa ideia, que é uma das grandes filosofias, um dos grandes eixos centrais da banda mesmo. A ideia de ter alguma coisa que só você sabe o significado é importante porque parte do princípio que se você morrer, ninguém nunca vai saber o significado daquela coisa que você tinha criado. E pode ser uma coisa muito incrível, pode ser uma coisa muito legal. Então, você acaba pensando, tipo, quero morrer. Mas se eu morrer agora, eu dei um significado muito legal para uma pia de cozinha. E ninguém nunca vai saber qual que é esse significado que eu atribuí a ela, porque é uma coisa muito legal que eu pensei, mas ninguém nunca vai saber se eu morrer agora. Então, talvez seja bom eu não morrer agora, porque eu tenho pelo menos esse significado. Eu posso não ter nada, mas eu tenho pelo menos esse significado que eu mesmo criei. Isso é uma coisa muito forte, muito poderosa. Em Kitchen Sink, o Tyler faz uma reflexão bem profunda sobre toda a questão do propósito da existência humana, que é uma questão que desespera muitas pessoas, deixa as pessoas agoniadas, agonizando com essa ideia, especialmente com a questão de o que eu estou fazendo aqui, por que eu existo, qual que é o significado disso tudo. E o Tyler indica nessa música que a solução para isso tudo pode ser uma coisa muito mais simples, pode ser uma coisa muito mais fácil do que todo mundo pensa. Ele diz que você não precisa saber a resposta de tudo, ou você não precisa ter uma verdade absoluta baseada nas coisas. Você pode criar esse significado, você pode criar essa verdade, esse propósito da sua existência humana, ao invés de ficar procurando ele na vida ou em coisas divinas, porque daí você realmente não vai encontrar. Mas desde que você crie alguma coisa, qualquer coisa, e atribua um significado seu, qualquer significado a essa coisa, isso já é suficiente, isso já basta. Desde que isso seja real para você e que realmente tenha um significado para você, tudo bem, é só isso que você precisa às vezes para continuar seguindo em frente. Não precisa ser uma verdade para todo mundo e as outras pessoas também não precisam saber o que é isso. Até porque se elas souberem, aí meio que quebra esse poder, esse encanto de essa força de se eu morrer, ninguém nunca vai saber o significado disso. Então, às vezes, você precisa se agarrar a uma coisa que pode parecer muito pequena, mas se você se agarrar a esse significado, a essa coisa que você criou, daí talvez seja suficiente, seja exatamente aquilo que você precisava para continuar seguindo em frente. Por isso que toda a ideia de criação e transformação das coisas é muito importante para essa banda. É basicamente o que o Tyler faz, ele cria, e isso é uma terapia para ele cria as coisas para ele mesmo, por isso que ele sempre fala que acima de tudo ele cria as coisas para ele, justamente por isso, porque criar é uma arma muito poderosa, segundo o Tyler. E aí em Kitchen Sink mesmo ele fala que pode ser qualquer coisa, vou escrever um poema, pode tipo não ter significado nenhum, não ter valor nenhum para as outras pessoas ou para você mesmo, ou vou fazer um desenho, pode não ter palavra nenhuma, qualquer coisa que você crie,
isso já vai ser muito poderoso e muito importante para você, acima de qualquer outra pessoa. Esquece as outras pessoas, você tá fazendo isso para você poder ter algum combustível, vamos dizer assim. A gente pode olhar um dos versos, talvez o verso mais famoso de Kitchen Sink, que diz: "A kitchen sink to you is not a kitchen sink to me." Então, uma pia de cozinha, para mim, não é uma pia de cozinha para você. Que muitas pessoas, quando veem isso, fica sem entender nada. Tipo, esse cara tá muito louco fazendo uma música sobre pias de cozinha. Tipo, o que é isso? Mas é justamente isso. Ele tá falando nesse verso que uma coisa banal, simples e comum, tipo uma pia, pode ter um significado especial para pessoas diferentes, mas isso só porque cada pessoa atribui o seu próprio significado a essa coisa. Então, quando essa pessoa olha para uma pia de cozinha, ela não vê simplesmente um negócio que você liga e solta água e você lava a louça. Ela vê alguma coisa muito mais profunda, alguma metáfora, alguma coisa que, sei lá o que é, mas ela criou. E para ela isso é real, e para ela isso tem significado. Então, você pode fazer isso com qualquer coisa, com uma pia de cozinha, com uma garrafa d'água, com, sei lá, uma bola de futebol. Essa é a ideia. Você pega uma coisa banal, que não tem significado nenhum, aparentemente, e você vai lá e dá a sua própria interpretação a ela. Você dá o seu próprio significado. Desse jeito, você transforma esse objeto banal em alguma coisa valiosa, que tem um significado, porque você atribuiu a sua própria percepção única, e cada um é único. Então, você colocou uma singularidade sua em um objeto corriqueiro. E só você sabe qual que é esse significado especial, qual que é essa singularidade sua. Porque ele só faz sentido para você. E porque você não falou para outras pessoas. E essa é a ideia por trás da filosofia da banda de vá criar qualquer coisa. Eles incentivam tanto, eles fazem vários projetos incentivando o clique a criar coisas. Eles sempre compartilham click arts justamente por isso, por essa ideia de que o processo de criação é uma das armas mais poderosas que a gente tem para lutar contra a nossa própria mente e para se manter vivo de alguma maneira. Aí tá, o que tudo isso tem a ver com a logo da banda? É exatamente isso, porque se a logo da banda é alguma coisa que só o Tyler sabe o significado, então a logo da banda é a representação visual dessa filosofia da banda que é apresentada na música Kitchen Sink e que eles já falaram em outros lugares. Porque se o Tyler, Deus me livre, pelo amor de Deus, né? Se o Tyler morresse agora, por favor, Deus, não faça isso. Ninguém nunca ia saber qual que é o significado da logo da banda, porque só ele sabe. E é uma coisa que agora tomou proporções gigantescas, porque eles têm milhares de fãs ao redor do mundo que se perguntam o que essa logo significa de verdade. Só que só o Tyler realmente sabe a origem por trás do significado da logo. E ele não falou isso pra ninguém. Talvez pro Josh, sei lá. Ou talvez nem pra ele, porque essa ideia dele é tipo, não fale pra ninguém mesmo. Então, não sabemos. Mas é exatamente isso. Então a logo seria a tradução visual dessa metáfora e dessa filosofia toda da banda, a ideia de vá criar alguma coisa. Pode ser tipo 3 barrinhas. A logo da banda é uma coisa muito simples, é tipo uma barra em pé, uma deitada e uma outra deitada, mais deitada. Mas essa coisa tipo extremamente simples provavelmente tem um significado gigantesco pro Tyler, e era uma coisa banal e ridícula, e não é mais, porque agora é um símbolo mundialmente utilizado, que milhares de fãs utilizam, e gostam, e se perguntam o que significa. E tudo isso porque o Tyler deu um significado dele para esse símbolo. Então, essa é a relação da logo da banda com a música Kitchen Sink, e com a filosofia da banda de vá criar qualquer coisa. Agora a gente vai entrar nas teorias que foram feitas por fãs. Algumas delas foram feitas pela gente mesmo do Spook Click, ou a gente interpretou também, deu a nossa interpretação para as teorias dos fãs. Então vou ressaltar aqui de novo, para não surgir dúvidas e acharem que a gente está botando palavras na boca do Tyler. Isso são teorias. Eu falei no começo do vídeo, vou falar de novo, que a única coisa mais ou menos comprovada é a que eu acabei de falar, de Kitchen Sink. O resto aqui são especulações, tá? Então essa segunda interpretação da logo tem a ver com o bem, a dicotomia entre bem e mal. Aí a gente vai voltar lá na questão das cores da banda. Essa teoria está muito ligada às cores utilizadas em cada uma das logos dos meninos. A primeira logo que eles tiveram, que durou até o Vessel, ela era, como a gente pode ver, tinha barras bem mais grossas, as duas primeiras se conectavam e a última se conectava com a do meio. E ela era nas cores vermelha, preto, branco e azul. Aí a gente sabe que no Blurry Face essa logo sofreu uma transformação completa. As barrinhas passaram a ser barrinhas mais finas, não tinha mais azul. Agora era vermelho, branco e preto.
Como a gente falou no nosso podcast, que a gente baseou muito em um post que o Brandon Reich fez. Brandon Reich, para quem não sabe, é o criador da identidade visual da era do Blurryface. Ele disse que essa opção por transformar o logo em barrinhas mais finas foi para poder garantir que o clique conseguisse reproduzir esse logo nas redes sociais de maneira mais simples, porque até então a gente não conseguia, aquelas barras eram muito grossas e elas eram conectadas, não tinha como fazer isso tipo, no Twitter. E agora tem, porque as barrinhas são mais finas. Mas a mudança mais importante da era do Blurryface é que não tem mais a cor azul. E tanto o Tyler como o Brandon disseram que quanto mais eles trabalhavam no Blurryface, quanto mais eles conheciam o personagem do Blurryface, eles entendiam que não fazia nenhum sentido você contar com a cor azul nessa era. Daí a gente pensa que o vermelho é uma cor frequentemente associada a emoções e sentimentos muito fortes, como raiva, ódio, paixão, violência, tudo isso. Que são exatamente os sentimentos e emoções que o Blurryface desperta e realça em cada um de nós quando ele se manifesta. Entendendo também, voltando lá no conceito do Blurryface que a gente falou no podcast, que o Blurryface é a personificação dos aspectos negativos, sombrios e ambíguos da nossa personalidade, como, por exemplo, ansiedade, insegurança, depressão, ódio próprio, tudo isso aí, isso é o Blurryface de cada uma das pessoas que se apresenta de maneiras diferentes para cada um de nós. Esses sentimentos todos são despertados pelo Blurryface e são representados pela cor vermelha, e é por isso que não tinha mais azul na logo na era do Blurryface. Então, a gente pode pensar que o azul, normalmente, ele é uma cor associada a coisas boas, sentimentos bons, tranquilidade, felicidade. E não existe mais nada disso com o Blurryface. Então, sendo assim, a gente entende que a logo, na era do Regional at Best, a primeira barrinha era azul, né? Então, essa primeira barrinha azul quer dizer o bem, ela representa o bem. E a segunda barrinha era vermelha, ela representa o mal. Então, a logo literalmente traduzia essa batalha de bem contra o mal, e seria o bem tentando segurar o mal, tipo, a parte boa tentando segurar a parte ruim, impedindo que o mal tome conta da mente, especificamente do Tyler. Porém, não deu certo, porque o azul foi removido na era do Blurryface, justamente porque não existe nenhum desses sentimentos positivos com o Blurryface. Então é como se essa transição, essa mudança de uma logo para outra, representasse visualmente a ascensão do Blurryface no Tyler. Porque agora, no lugar do azul, a gente tem branco. Branco não é uma cor associada a coisas tão boas assim, por mais que a gente possa até pensar. Ela é uma cor que normalmente está ligada a sentimentos de paz e trégua, que é justamente o que o Tyler quer nessa luta dele contra o Blurryface. Então a gente pode entender que a logo do Blurryface é a tradução visual dessa batalha que o Tyler trava contra o próprio Blurryface dele, em que ele busca paz, busca trégua, mas o Blurryface continua sendo predominante. E a gente pode entender isso porque a cor mais importante da era do Blurryface e a cor mais predominante na logo e na era do Blurryface é o preto. Porque o símbolo, o círculo é preto, é muita coisa preta. E aí o preto tem muito mais espaço do que o branco e até do que o vermelho. Mas é preto e vermelho, depois é o branco. Então isso quer dizer que apesar do Tyler continuar lutando, se esforçando, e tem uma parte dele que ainda é ele, ainda continua Sam, que quer mandar o Blurryface dele embora, isso é muito difícil porque o Blurryface continua sendo mais forte do que ele, o que a gente pode ver nas cores vermelho e preto, representadas na logo e na era do Blurryface. Resumindo, essa luta do Tyler contra o Blurryface dele, então, seria traduzida na logo da era do Blurryface, que representaria também a ascensão do Blurryface, porque não tem mais azul, tem agora branco e vermelho e preto, e essa luta em si, ela é representada na maioria das músicas do Blurryface. Se vocês olharem a letra, vocês vão perceber. Então é isso, essa é a teoria do bem e mal. Então, antes a gente tinha a barrinha azul e a vermelha, que representaria o bem, o azul, e o vermelho, o mal. Mal barra negativo, entendam assim, né? E agora não tem mais o azul, então não tem mais bem. Existe uma tentativa desesperada do Tyler de ter paz e trégua, mas é uma tentativa que ela é muito difícil de ser conquistada, porque o Blurryface continua sendo predominante, como a gente vê nas cores vermelho e preto. E essa é a segunda interpretação que a gente tem para a logo da banda. Agora, a terceira
interpretação, ela tem a ver com o Josh e com o Tyler. E ela é muito baseada em photoshoots da banda. Se vocês forem prestar atenção em todos, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que todos os ensaios fotográficos da banda, o Josh está do lado esquerdo do Tyler. Até Level of Concern, as fotos que saíram, o Josh está do lado esquerdo do Tyler. Eles sempre fazem isso. Que é exatamente a posição da primeira barrinha na logo dos meninos. Inclusive, em algumas fotos de ensaios que eles fizeram, a posição que eles estão, as poses que eles fazem, remetem a logo, porque parece que o Tyler está um pouco mais inclinado que o Josh. Enfim, vocês podem tirar suas próprias conclusões aí, mas existe uma certa semelhança. O que isso pode significar? Pensando na logo do Original at Best, a primeira barrinha era o azul. Então, o Josh seria a barrinha azul, que representa o bem. E a segunda barrinha era vermelha, que seria o Tyler, que representa o mal, o negativo. Traduzindo, o Josh, então, seria a parte boa do Tyler. O grande responsável por manter o Tyler bem, por manter o Tyler são, por impedir que o Tyler sucumba à própria mente dele e ao blurry face dele, de todas as maneiras que ele conseguir, porque se a gente for olhar também a posição das barrinhas, parece que tem uma pessoa, alguma coisa, tipo, segurando a outra, que é justamente a que está mais inclinada. E daí seria exatamente isso que o Josh faz, tenta puxar o Tyler de volta para luz, para sanidade, para, enfim, para claridade. Ele relembra o Tyler de quem ele é, que é o Tyler e não o blurry face. E enquanto isso, o Tyler luta. Às vezes ele perde essa luta, mas aí o Josh tá sempre lá para puxar ele de volta e impedir o Tyler de se tornar o blurry face por completo, que seria a cor vermelha sozinha, por si só. Por isso que o Tyler é a barrinha vermelha. Essa terceira teoria está muito associada a fotos da banda, ao próprio Josh e o Tyler, e é basicamente a ideia de que o Josh é o grande responsável por segurar o Tyler, impedir o Tyler de cair dentro das próprias trevas da mente dele, que é a posição que as barrinhas indicam, e as cores também das barrinhas é o que elas indicam. Aí pensando no blurry face, então o Josh seria a barrinha branca e o Tyler seria a barrinha vermelha. Também faz sentido, pensando que a barrinha branca é paz e trégua, e o Josh é um dos que mais quer que o Tyler tenha paz de espírito, sanidade mental, saúde mental. Então o Josh é um dos mais empenhados em garantir que o Tyler fique bem. Por isso que o Josh seria a barrinha branca e o Tyler seria a barrinha vermelha, representando o blurry face dele com força total e tomando conta dele cada vez mais. Agora a gente vai para a última interpretação da logo, que tem a ver com o Tyler e o blurry face. Seria meio que uma representação desses dois lados do Tyler. O lado Tyler, Joseph mesmo, e o lado blurry face. Essa teoria, ela diz que cada uma das barrinhas, uma é o Tyler, outra é o blurry face. O blurry face seria a segunda barrinha, o Tyler seria a primeira. Então, voltando lá no Original at Best, o Tyler seria a barrinha azul, porque o Tyler sozinho representa o bem, o lado bom dele mesmo. Ele, quando é ele mesmo, Tyler, sem ser o blurry face, ele é a parte boa da mente dele, a parte boa dele mesmo. Agora, a segunda barrinha é o blurry face, por isso que a segunda barrinha é sempre vermelha. Vermelho é a cor do blurry face. E então seria basicamente... Isso também se associa à teoria do bem e do mal. A teoria do bem e mal que eu falei aqui, ela provavelmente é verdade também, porque faz muito sentido, e se você for ver, tipo, ela não cancela nenhuma das outras teorias que eu falei aqui, ela basicamente complementa cada uma delas. Então, pensando assim, a barrinha azul seria o Tyler, a barrinha vermelha seria o blurry face, o Tyler seria o lado bom dele mesmo, né? Ele sendo o Tyler é o bem, e o blurry face é o negativo, a depressão, a ansiedade, a insegurança, tudo de ruim que o Tyler sente em relação a ele mesmo, em relação ao mundo, expresso pela cor vermelha. E aí, dessa maneira, a barrinha vermelha, ela tá inclinada. Então seria como se ele blurry face, estivesse tentando constantemente puxar o Tyler para baixo. Mas o Tyler, que é a barrinha azul, o bem, tem uma parte dele que ainda quer lutar, que tá dedicando todos os esforços que ele tem, todas as forças que ele conseguiu reunir para tentar combater o blurry face, tirar o blurry face dentro dele mesmo. Por isso que a barrinha não tá completamente deitada no chão.
tem esse cabo de guerra aí rolando entre eles dois. E a mesma coisa acontece quando a gente olha para a barrinha, a logo do Blurryface. Eu acho que talvez até faça mais sentido, porque segundo essa teoria, a primeira barrinha, que é branca, seria o Tyler. E a primeira barrinha é justamente indicando paz e trégua, por causa da cor branca. Então a primeira barrinha representaria exatamente tudo que o Tyler quer, que é paz, sanidade mental, saúde mental, trégua. Ele quer uma trégua do Blurryface, ele quer que o Blurryface deixe ele em paz. Então ainda tem essa parte dele que vai lutar com todas as forças que ele tem e vai reunir todos os esforços que ele puder para expulsar o Blurryface de dentro dele, para continuar sendo o Tyler Joseph, independente do Blurryface, para que o Blurryface não consiga realmente jogar ele para o fundo do poço. Ele não quer isso. E ele tenta constantemente lutar contra isso. Mas aí, de novo, o Blurryface é a barrinha vermelha, que também constantemente vai tentar puxar o Tyler para baixo, jogar ele lá pro fundo de todos os poços possíveis e destruir o Tyler de vez. Então, de novo, é esse cabo de guerra, essa luta que eles travam entre eles e que é muito representada por todas as músicas do Blurryface. Escutando a letra, você consegue perceber isso. Bom, a gente falou muito da logo do Original at Best, muito da logo do Blurryface, mas e a do Trench? Porque no Trench mudou também a logo. E aí ela não vai se encaixar muito nisso tudo que a gente falou até agora, mas o Trench, ele se encaixa dentro da narrativa toda da banda, mas ao mesmo tempo ele tem uma narrativa muito diferente e muito única, e a logo é a mesma coisa. A primeira coisa sobre a logo do Trench é que antes era uma barrinha só, grossa ou fina, mas era uma barrinha. Agora são duas, e o Tyler deu duas explicações para isso. Ele falou que tem a ver com as letras do Trench, muitas ele pede proteção, ele menciona esse sentimento de se sentir protegido, precisar se sentir protegido, e as barrinhas servem como uma tradução desse sentimento. Então ele disse que queria muito representar essa ideia de precisar de camadas novas de proteção, justamente para poder fugir de Dima, se proteger dos bispos. Aí a gente pode associar toda a narrativa do Trench. Então teria mais uma barrinha para servir como uma camada extra de proteção. Além disso, ele falou também que é uma representação visual também da evolução da banda ao longo dos anos. Porque se você juntar os outros logos que eles tinham, eles tinham dois logos até o Trench, tiveram dois logos até o Trench. E aí, se você juntar eles, você vai ter duas barrinhas verticais, duas barrinhas horizontais e duas barrinhas verticais de novo. Então, eles meio que somaram tudo isso para poder fazer o logo do Trench. E aí é como se você estivesse vendo a evolução da banda através do logo do Trench, que seria todos os logos da banda combinados até então. Todos os logos dois, né? Mas enfim. E aí, o logo do Trench, ele é muito diferente de todos, porque ele não tem mais duas cores. Bom, tem preto no fundo, mas as barrinhas são todas amarelas. E aí também a gente associa isso à narrativa do Trench. Toda a questão do amarelo ser a cor do Trench. E por que amarelo é a cor do Trench, né? Eles já disseram várias vezes que amarelo é a cor dos bandidos, é a cor que eles usam para se comunicar entre eles. Justamente porque os bispos não enxergam amarelo. Então, o logo é bem a tradução do conceito todo do Trench. Eles precisam de mais proteção, e essa proteção também vem através da cor amarelo, porque é um jeito dos bispos não enxergarem eles e deles conseguirem se comunicar entre si. Então a logo do Trench a gente meio que coloca de lado essa teoria toda da questão das duas barrinhas. É como se eles já tivessem consolidado essa ideia por trás das duas barrinhas, e aí com o Trench eles fizeram alguma coisa mais própria do álbum e do conceito do álbum mesmo. Esse foi nosso vídeo, essas são as teorias que a gente reuniu sobre a logo dos meninos. Se vocês não concordam com nenhuma delas, comentem aí o que vocês acham que faz mais sentido. Comentem aí também qual dessas 4 interpretações vocês gostaram mais, vocês acham que faz mais sentido, qual que vocês tirariam dessa lista. Se você não assistiu os nossos podcasts sobre Blurryface, assistam, porque tudo que eu falei aqui sobre a logo e sobre os conceitos do Blurryface vai fazer muito mais sentido se vocês escutarem esses podcasts. Escutem os outros também, porque estão bons. E se vocês escutarem todos em sequência, vocês vão entendendo melhor a história da banda em ordem cronológica, vão entendendo como é que tudo se conecta. E enfim, é isso aí. Compartilhem suas teorias com a gente, assistam os vídeos, escutem nosso podcast, sigam a gente nas redes sociais, é sempre SpookClickBR. Acompanhem nosso Twitter,
Então a gente está sempre fazendo coisa diferente lá. E é isso. Até o próximo vídeo.